Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo de número 12 ao verso de número 19. Capítulo 4, versículo de número 12 ao versículo de número 19. Está escrito: Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. E não rejeitaste nem desprezaste isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, então, a vossa satisfação? Porque vos testemunho de que, se possível fora, arrancarias os vossos olhos e vos daria. Fez-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, e não convém, mas querem excluir-vos, para que vos tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Quero falar nessa manhã sobre um tema, a identidade em Cristo. Quando nós olhamos para a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, nós estamos diante de uma carta motivacional de Paulo. Nós estamos diante de uma carta de amor, de cuidado e de perseverança na fé. Esta carta deve ter sido escrita aproximadamente entre o ano 50 ao ano 52 depois de Cristo. Acredita-se, e alguns eruditos vão dizer, que Paulo fez 2 viagens aos Gálatas antes de escrever a carta. De acordo com o contexto histórico, em Atos capítulo 13 e o capítulo 14, quando Paulo passou por ali, e em 4 cidades, o apóstolo Paulo, ele planta igrejas. Esta carta, ela foi direcionada a uma coletividade de igrejas que Paulo plantou. A primeira foi justamente quando o apóstolo Paulo saiu da sede, que era, salvo engano, na Antioquia da Síria. Ele parte para a Antioquia da Pisídia. A segunda cidade que Paulo planta a igreja é Icônia. A terceira igreja, ou a terceira cidade que o apóstolo Paulo vai plantar igreja ali, é em Listra. E a quarta é Derbe. Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. E esta carta, ela foi direcionada a uma coletividade, porque Gálatas não é uma cidade. Gálatas é um ambiente onde justamente o Espírito de Deus movendo o coração de Paulo, pois todos nós sabemos que a Galácia, ela fica aproximadamente na Ásia Menor, e é aqui em que o Espírito de Deus movendo, direcionando o coração do apóstolo Paulo para escrever, para motivacionar o povo, para que eles se firmassem na fé, para que eles tivessem sustento na presença daquele que vos resgatou das trevas para a maravilhosa luz, que lhes tirou da escravidão para o reino do Filho do seu amor. E o que me chama a atenção é que esta carta, ela é uma carta apologética de Paulo. Paulo, ele está levantando a bandeira do Evangelho. Haja vista que havia um grupo que estava aparecendo, desfazendo aquilo que o próprio Cristo, que o próprio apóstolos, eles já estavam tentando desfazer, destruir, eliminar tudo aquilo que Cristo ensinou, tudo aquilo que os apóstolos falavam. Porém, eles queriam trazer a lei, e dentre essas leis, a lei mosaica,
pois tinha-se um padrão, pois havia sido efetuada novamente dentro deste grupo. Este grupo é um grupo que vai envolver, que vai mexer, que vai tentar desfazer aquilo que quando Jesus morreu e ressuscitou, já não precisava mais da circuncisão, e nem muito menos viver no padrão da lei mosaica, para que pudesse ter a salvação. Este grupo, ele vem justamente com o objetivo de montar um cenário que iria impactar todo o concílio. Ora, esse grupo é os judaizantes, que era um grupo membros da seita dos fariseus, que estavam ensinando às igrejas que se não seguisse a circuncisão e que se não guardasse a lei de Moisés, eles não poderiam ser salvos. Haja vista que para eles a graça não era suficiente. E é aqui que Paulo vai precisar usar em todos os lados e levantar a defesa do evangelho e também da sua própria reputação, porque eles vieram com o objetivo de primeiro desmoralizar o apostolado do apóstolo Paulo, segundo, de desfazer as obras que Cristo fez e realizou aqui, porque o próprio Jesus falou para os discípulos: vocês farão obras maiores que eu faço. Paulo vai defender três coisas dentro desse cenário. A primeira é o seu apostolado. A segunda, ele vai levantar a bandeira do evangelho. Terceiro, a identidade dos Gálatas. O apóstolo Paulo, ele vai combater os judaizantes, porque para os judaizantes, Paulo era meramente uma escolha humana por causa da sua fama em Roma. O apóstolo Paulo, ele sabe que ele não foi escolha de Pedro, pois o próprio Pedro, segundo alguns eruditos, e a Bíblia vai relatar, que Pedro não queria aceitar o apostolado de Paulo. Mas só que a escolha de Pedro, ela vai recair sobre Matias, porque o texto diz que caindo a sorte sobre ele, eles tentaram escolher Matias. Porém, o apóstolo Paulo vai debater com os judaizantes, defendendo o seu apostolado, dizendo que quando estava ele e Barnabé, o próprio Espírito Santo disse: separai-me para mim Barnabé e a Paulo. Desde o capítulo 1, entre o verso 6 e 7 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, nós podemos ver que o povo, quando chegou Paulo, Barnabé, entre as suas viagens até aquele lugar, eles abraçaram, receberam o evangelho. Mas ao chegar os judaizantes, imediatamente eles vão mudar a sua casaca, eles vão trocar o verdadeiro pelo falso, eles vão desvalorizar a presença da graça pelo movimento da lei. Eles vão escolher entre as coisas humanas e entre as coisas divinas. Eles vão desprezar o evangelho, porque quando Paulo chega com Barnabé, imediatamente foi abraçado, foi trazido para perto. Mas quando os judaizantes chegam com a intenção de destruir, de desfazer aquilo que Cristo fez enquanto estava aqui, o apóstolo Paulo sabia que eles tinham acabado de abandonar o verdadeiro evangelho por outro evangelho. E este outro significa no grego halos, que quer dizer outro. Você lembra quando Jesus, quando estava no Monte das Oliveiras, em João capítulo 14, ele estendendo a mão
Atos também vai dizer, no capítulo 1 ao 8, que quando ele estava sendo assunto ao céu, Jesus havia dito um sinal para os discípulos: eu vou, mas não se turbe o vosso coração, porque quando eu chegar diante do Pai, eu rogarei para que Ele envie o outro Consolador. E este outro é halos, que quer dizer da mesma essência, da mesma natureza. Porém, a expressão halos é a mesma coisa da expressão héteros no grego, que quer dizer falso. Porque a única certeza é outro, halos. Héteros é algo que é imitado, falsificado. Era Paulo dizendo: vocês aceitaram outro evangelho, que não foi o evangelho que eu preguei, que eu ensinei, que eu falei para vocês, porque este outro evangelho que vocês aceitaram, ele é um falso evangelho, é de natureza fraca. Ainda que viesse um anjo do céu para a terra, pregasse um outro evangelho, ou uma nova inovação no evangelho, ele seria anátema, que quer dizer maldito. Por 2 vezes o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 1, entre o verso 6, 7 e 8, ele diz: se vier um anjo do céu e não pregar o que eu preguei, o que Cristo ensinou, despreza, é anátema, é maldito, é falsificado. Paulo está querendo dizer: nós não precisamos de inovação, porque não há outro evangelho fora do evangelho de Cristo. Não há outro ensino fora do evangelho de Cristo. Nós não precisamos de inovação no nosso meio. Os judaizantes continuaram. Hernandes Dias Lopes vai dizer no seu livro do Paulo, Herói da Fé, que segundo a história, que eles continuaram atacando Paulo, dizendo que Paulo foi uma escolha do homem, e ao mesmo tempo eles atacavam de todo lado o evangelho. E por mais que o apóstolo Paulo havia sido instruído, gerado dentro de um lar movido pela lei, por mais que ele tivesse sido enviado para Jerusalém para ser instruído aos pés e da mente mais extraordinária que era Gamaliel, o apóstolo Paulo não teve o que ele vai ter na Arábia dentro da sala teológica de Gamaliel. Paulo não terá o que somente o deserto da Arábia pode lhe ensinar. Ele disse: eu fui para o deserto da Arábia, e durante o período do deserto da Arábia, não foi homem que me ensinou, não foi Gamaliel, foi o Espírito de Deus. Ao invés de ir direto para Jerusalém, eu fui para a Arábia, porque antes de tudo é necessário aprender com o Espírito Santo no deserto da Arábia. Quando o apóstolo sai, se torna Paulo o inimigo dos judaizantes número 1, por apenas pregar a verdade. O pior é que os gálatas estavam se tornando insensatos, tolos, falhos. É por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, salvo engano, capítulo 15, verso 58, sede firmes e constantes. Eles estavam sem firmeza no evangelho. Ora queria Deus, ora abandonava Deus, ora abraçava o evangelho, ora se distanciava do evangelho. E é aqui em que Paulo vai começar o capítulo de número 3, dizendo: ó insensatos Gálatas, vocês desprezaram o evangelho por um outro evangelho falsificado, fraco. Mas me digam, vocês receberam o Espírito
pelas obras da lei ou pela pregação da fé. É aqui que o apóstolo Paulo vai começar a defender a bandeira do evangelho e tratar especificamente com a identidade dos Gálatas, que havia sido perdida. E é aqui que eu me lembro, na parábola, quando Jesus ensinando disse que um filho pediu a herança do pai, e quando ele pediu a herança do pai, ele partiu embora. Ao ir embora, ele abandona o conforto da casa do pai. Ao ir embora, ele perde privilégios que somente um filho pode ter. Primeiro, o abraço do pai. Segundo, a honra de estar dentro do palácio ou da casa do pai. Terceiro, ele tinha os privilégios de príncipe na casa. Ele tinha um anel, honra. Ele tinha os sapatos, que significava que ele não era qualquer escravo, não era qualquer um. Quando o filho toma a atitude de sair, de abandonar o verdadeiro pelo falso, o eterno pelo momentâneo, isso é extraordinário. Quando ele deixa a casa do pai, ele está perdendo a identidade de filho. É isso que os Gálatas estão fazendo. Eu me lembro quando em Atos capítulo 20, um moço chamado Eutico, caindo do terceiro andar para fora do culto, ele perdeu a identidade de quem estava dentro, passou a ter a identidade de quem estava fora. A primeira coisa que Paulo defende é o seu apostolado. Eu não fui escolha de homem, eu vi o próprio Deus, e desde o ventre ele me separou. Segundo, ele defende a bandeira do evangelho. É por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 1 e o verso 16: porque eu não me envergonho do evangelho. E não é de outro evangelho, é do evangelho de Cristo. Paulo estava querendo colocar na mente dos Gálatas: nós não precisamos de inovação, nós não precisamos de coisas para atrair, só é a palavra da fé, só é o movimento da graça que salva, que restaura, que purifica o homem de todo pecado. Os Gálatas haviam perdido a identidade, estavam insensatos, tolos, sem saber, sem discernir entre o certo e o errado, entre o correto e qualquer outra coisa. É aqui que Paulo começa a dizer no capítulo 4. Ele diz: digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada tem direito de servo, ainda que seja senhor de tudo. Ou seja, os eruditos vão dizer que por mais que uma criança fosse filho de um pai poderoso, de alguém que tinha, ou mesmo que se não nascesse em um lar de escravo ou de servo, ele tinha o mesmo patamar de um escravo. Porque Paulo diz que os tutores da criança ou do menino, e esta palavra tutor se dirige a servo, a escravo, eram os escravos que cuidavam das crianças, eram os escravos que estavam com o poder sobre as crianças. Mas mesmo assim, eles estavam no mesmo patamar, porque ainda não tinha firmeza, estrutura, não tinha estabilidade, não havia algo para firmar os seus passos, porque ainda era uma criança. Alguns eruditos vão dizer que o servo e a criança, um filho e um servo, eles tinham a mesma finalidade, porém
O que diferenciava era que servo tinha patrão, filho tinha pai. É por isso que eu digo que eu prefiro ser filho da graça de Cristo do que ser escravo da lei do homem. Os Gálatas estavam deixando a liberdade da graça em Cristo para viver aprisionado na lei. E eu repito, eu prefiro ser filho da graça de Cristo do que ser escravo da lei do homem. O primeiro ponto da vida é permanecermos debaixo dos tutores. E tutor aqui se dirige aos servos, a pai e a mãe. A representação do pai e da mãe estava sobre os servos, mas o que diferenciava era que servo tinha patrão, filho tinha pai. E quando Paulo continua falando para os Gálatas, vocês perderam a identidade, vocês não têm mais o discernimento do verdadeiro e do falso, do concreto e do que está sem estrutura. Paulo estava querendo falar: despertem, abra os olhos de vocês. Os judaizantes não estão querendo abraçá-los, ele está querendo arrancar de dentro de vocês aquilo que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu único filho, nascido de mulher, sob a lei. Paulo está trazendo a pessoa de Jesus, ou a união hipostática de Cristo, que é 100% homem e 100% Deus. Ele está dizendo, Deus enviou, e este enviou ele tirou dele para colocar em vocês. Ele tirou dele para depositar em vocês o Espírito do seu Filho. Por 2 vezes no capítulo 4, Paulo disse, ele enviou na plenitude dos tempos. Ou seja, não precisa mais circuncidar, não precisa mais viver na lei de Moisés, porque houve alguém que na plenitude dos tempos subiu para o Calvário, mas não olhou para os nossos pecados, carregou o madeiro em 14 esquinas, foi zombado, foi chicoteado, mas ele não parou. E o que nos comprou, Pedro disse, não foi prata, não foi o ouro, mas foi o precioso sangue de Cristo na cruz do Calvário. E ele diz que todos podem chamá-lo de Abba, Pai. E esta expressão, Abba, Pai, no grego, junto com o hebraico é Pater, que quer dizer Pai. Paulo estava dizendo todos, seja eles gentios, gregos e judeus, todos podem chamar Pai da mesma maneira. Não tem divindade, não tem diferença, não há barreira, porque todos em Cristo somos apenas um. Para os judaizantes, eles queriam apenas arrancar, destruir a identidade de Jesus do povo. E Paulo vai mais profundo ainda. Isso mexe um pouco com a gente aqui, porque o apóstolo Paulo está tratando da figura de uma criança para os Gálatas. E criança se torna inocente até os seus 10 anos aproximadamente, entre os seus 5 anos. Criança não tem escolha. Quem está acima dele é quem dirige, é quem conduz. Criança, por mais que alguém diga não vá, ela vai.
Porque ela não tem noção do perigo. Criança não consegue compreender entre o certo e o errado, porque ainda está no período do amadurecimento. Criança não consegue compreender entre o errado e o certo, porque ainda há uma inocência na sua consciência. Porém, os Gálatas está sendo usado na figura de uma criança que sabia, uma criança que entendia. Fui trocar o verdadeiro pelo falso, e as consequências Paulo vai mostrar. E ele diz: vocês se lembram que o justo, ele vive pela fé. O justo não precisa ver para crer. Ele crê porque ele sabe que vai acontecer. E ele pega a figura de um homem no Velho Testamento, desde o Gênesis no capítulo 15. Esse moço que recebeu a voz de Deus dentro da casa idólatra. E a voz de Deus ecoa dizendo: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e te mostrarei. Abraão estava dentro de uma casa, e Deus lhe chama: olha para cima, Abraão, conta as estrelas. Não tem como Abraão contar estrela olhando para a tenda, porque Deus não lhe quer olhando para aquilo que é limitado na sua visão. Deus lhe quer olhando para aquilo que está acima da fé, porque fé não é o que eu posso ver. Eu não creio porque eu penso, eu creio porque eu sei que aquilo é real. Nunca vimos Jesus, nunca sentamos com Ele, mas Jesus disse: bem-aventurados são os que não viram e creem. Isso é fé. Pega Abraão como a figura, dá uma promessa para ele: tu serás pai de multidão. E o menino que estará sendo gerado no ventre de Sara, este menino será grande, Abraão. Porém, um texto diz que Abraão ri, Sara ri. E agora? Essa risada de Abraão e Sara não foi uma risada de alegria, foi uma risada de pode até ser, mas da idade que eu estou, não tem como acontecer, não tem lógica, não tem condição. Só que Abraão e Sara esqueceu que o Deus da impossibilidade não trabalha com o tempo, nem com hora, porque Ele não se limita nem o tempo, nem o espaço, nem o futuro. Nesse momento Ele está no passado, nesse momento Ele está aqui nesse culto, como também Ele acaba de estar no futuro nesse mesmo momento, porque Ele não se limita ao tempo e nem ao espaço. Isaías disse que Ele é tão grande, mas é tão grande que Ele mede os céus com o punho da sua mão. Isaías diz no capítulo 40, verso 12 em diante, que Ele é tão grande que Ele pega as águas do oceano com a palma da sua mão. Abraão não compreendia. Aí Deus chega e diz: Abraão, o menino será Isaque, e sou eu que estou dando o nome. E agora quem vai rir não é você e nem Sara, quem vai rir sou eu. O menino nasce, e este menino, ele está sendo representado. Agar representa a lei da oposição da graça com Sara. Ismael, a oposição da carne em oposição ao espírito. Identidade é identificação, reconhecimento. E Paulo diz: filhinhos, eu sinto dores de parto. Eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Paulo usa a imagem de uma mãe que sente dores de parto durante 9 meses para dizer: eu preciso instruir a vocês de novo. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 3:2, ele diz:
Com leite eu vos criei. Paulo precisava alimentar o povo de novo, até que, limite de tempo, Cristo seja formado em vós. E me deixa abrir um parêntese para correr e terminar. Quem sabe você perdeu a identidade, mas o Espírito da graça, Ele está lhe dizendo aqui nessa manhã: estou sentindo que Cristo está sendo formado em vós. E como é que Cristo é formado em nós, Elias? Pela oração, pelo sofrimento, pela adoração. Por mais que os Gálatas não entendessem o motivo de Paulo dizer: estou gerando Cristo em vós. Uma mãe sofre tanto para gerar, e Paulo estava sofrendo tanto para trazer a identidade de volta, que os judaizantes tentaram destruir dos Gálatas. E veja se não é semelhante o que estamos vivendo. Estamos cheios de ideologias por tudo que é lugar, tentando arrancar a identidade da família, a identidade da nossa geração, a identidade das moças, dos jovens. Estão de todos os lados bombardeando a casa, as famílias, dizendo muitas coisas contrário, ou seja, um novo evangelho estão querendo ser plantado, mas só que o poder da palavra, da graça é tão poderosa, que nessa manhã Cristo está sendo formado em vidas que foram distanciadas da sua presença, em vidas que trocaram o verdadeiro pelo falso, o profano pelo santo. Mas o Espírito da graça está enchendo a tua alma de novo, e está gerando o desejo de Cristo dentro dos corações nessa manhã. Jesus está sendo formado em você de novo. A mãe gera, e a mãe precisa ensinar a criança. Por mais que ela já tenha um filho, ela vai ter que ensinar tudo de novo. É o que Paulo está dizendo. Preciso colocar em vocês nova identidade. E ter a identidade de Cristo é andar como Cristo andou, é falar como Cristo falou. Mas diante dessa palavra, eu quero saber onde está a primeira vida para Jesus nessa manhã. E eu vou orar. E você digita: eu quero aceitar a Jesus aqui.